Olá, estamos aqui em mais um Fale Mais Sobre Isso, um programa para discutirmos tudo que diz respeito ao ser humano. E hoje vamos falar sobre a cultura do imediatismo, com a psicóloga clínica e também professora universitária Ana Carolina Rimoldi. Carol, como normalmente as pessoas te chamam, né? Muito obrigado por ter vindo falar conosco sobre esse assunto, que eu acho que a gente tem muito a contribuir com o pessoal. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Carol, quando a gente fala em cultura do imediatismo, né, quando a gente fala em imediatismo, isso também dialoga com impulsividade, dialoga com essa pressa. A princípio, você enxerga também que nós estamos vivendo uma cultura, um culto ao imediato? Eu acredito que sim, e eu acho que a gente ainda está numa fase de se adaptar a algumas mudanças que as tecnologias trouxeram para nós. Então eu vejo essa cultura do imediatismo muito ligada à nossa relação com as tecnologias, principalmente com as mídias sociais, que permitem a gente se comunicar instantaneamente e fazer coisas, resolver alguns problemas com uma pressa que no dia a dia nós não temos, né? Então isso foi entrando assim nas nossas casas, na nossa rotina, na nossa cultura, e acaba que se estende a algumas outras situações nas quais esse imediatismo não se aplica, situações que a gente precisa ter um envolvimento maior, que a gente precisa resolver coisas com mais cautela, com mais cuidado. E aí, às vezes, a gente tem uma dificuldade de transitar entre o que é próprio do mundo virtual e permite ter esse imediatismo e o que é próprio da vida humana e que, às vezes, depende de mais tempo, de mais cuidado, de mais envolvimento. Eu acho legal essa divisão que você está fazendo, existe um mundo em que a gente está cada vez mais se acostumando a ser instantâneo e imediato. Só que as pessoas estão levando isso para todas as suas relações, e aí que vem os problemas. Né? Exatamente. E essa palavra instantaneidade, né? O instantâneo, porque a gente vive numa cultura da alimentação instantânea, né? Da cultura dos resultados instantâneos e imediatos, a dificuldade em esperar que os processos se desenvolvam. Né? Isso afeta sobremaneira o ser humano porque ele perde a paciência. Exatamente. Perde a paciência e tem crescido cada vez mais os níveis de ansiedade, né? Hoje, uma das maiores causas de afastamento do trabalho é a depressão. Mas dá para hipotetizar que daqui a uns 10 anos vai ser a ansiedade, porque a ansiedade ela causa uma dificuldade funcional para o sujeito, né? Então, essa pressa que tem entrado nas vidas das pessoas, nas rotinas das pessoas, pode conduzir a estados de ansiedade ou não. Né? É claro que as tecnologias, a gente tem que se adaptar a elas, a gente tem que se acostumar cada vez mais a uma vida tecnológica, a uma vida em que comer é muito mais fácil, porque é só colocar no micro-ondas, do que era antes, quando a nossa avó fazia aquele frango, que era o frango caipira, que ela mesma preparava. Né? Então a gente tem que ir se adaptando a isso, a nossa vida vai se tornar cada vez mais tecnológica. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar o cuidado de separar, né? Em que situações, em que questões eu preciso realmente ter mais paciência, ter mais cuidado, me envolver mais, e aquelas outras que, de fato, dá para ser mais instantâneo, dá para resolver mais imediato. Então, situações como relacionamentos, por exemplo, o imediatismo não pode entrar nessas relações. É isso que eu ia te perguntar, para a gente citar exemplos para ficar mais fácil de todo mundo compreender. Aí você está colocando do relacionamento. Qual seria, na sua visão, uma situação inadequada nesse sentido de imediatismo no contexto de um relacionamento? Às vezes a própria comunicação. Né? Hoje a gente se comunica muito mais rápido e pelo menos eu tenho visto que as pessoas têm usado muito mais, por exemplo, o WhatsApp do que o telefone. A ligação propriamente. Né? A ligação. Mas certas questões pendentes entre um casal, ou entre pais e filhos, ou entre dois amigos, é necessário sentar para conversar pessoalmente, ouvir o que a pessoa tem a dizer, pensar sobre o que a pessoa disse, ver como isso me afeta, refletir no que eu vou responder a ela. Mas no WhatsApp, por exemplo, a gente vai falando.
né? Escrevendo. E não necessariamente a gente ouve, não necessariamente a gente pensa. Então, tomar cuidado com essas coisas, entender que determinadas conversas têm que ser feitas pessoalmente, com calma, com tempo. E tem uma questão muito interessante que nós psicólogos trabalhamos, né, Carol? Que é a quantidade de comunicação não verbal por meio de um diálogo presencial. Exatamente. Porque no WhatsApp você não vê tom de voz, você não vê expressão facial, você não tem contexto, né? E isso tudo é muito importante para que os seres humanos desenvolvam uma comunicação legítima, sincera, verdadeira, não é? Isso, uma comunicação afetiva, né? Isso que você colocou é bem legal, porque no WhatsApp é muito fácil eu ofender alguém. Eu não estou vendo a cara dela, ele não está vendo a minha. Mas pessoalmente eu vou pensar, opa, será que eu vou falar isso? Será que vale a pena? Então, certas questões a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, brigou com o namorado e vai lá e coloca um post enorme no Facebook, falando um monte de coisa. E aí todo mundo lê, todo mundo vê. Mas e pessoalmente? Você colocaria tudo isso? Você sustentaria essa posição que você está sustentando? O caráter do imediatismo aí está, por exemplo, talvez na impulsividade com que a pessoa, ao invés de parar, refletir, pensar, digerir, mastigar, digerir, né? Às vezes procurar uma outra pessoa para conversar a respeito. Não, isso tudo demanda um tempo. Ela se permite esse imediatismo, já vai para o post, escancara a sua vida e aí pode até ampliar um problema que não era um problema. Criar uma série de exposições e dificuldades com as quais ela não precisaria lidar, né? Se não fosse essa questão da impulsividade. Agora, eu aproveito a oportunidade de nós estarmos aqui e no segundo bloco eu quero que a gente fale mais sobre a questão da ansiedade e dizer às pessoas como que elas podem, né, evitar isso. Porque uma coisa é a gente falar que devemos procurar a comunicação presencial, a comunicação em que os presentes, né, as pessoas envolvidas presentes estejam se vendo, mas como nesse mundo mesmo em que estamos afogando em tecnologias, por meio de exemplos concretos, ok? Próximo bloco a gente volta falando mais sobre isso. Voltamos já e a sua presença é muito importante. De volta ao Fale Mais Sobre Isso dessa semana com a psicóloga clínica e também professora universitária Ana Carolina Rimoldi, discutindo comigo a questão do imediatismo e a cultura do imediatismo. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas querem tudo para ontem ou para agora e sentem uma dificuldade, né, Carol, em esperar os processos, em esperar que as coisas se desenvolvam, em entender que toda colheita pressupõe plantio e todo plantio pressupõe o trabalho da terra, não é? E aí a gente estava falando no primeiro bloco, por exemplo, as tecnologias virtuais nos levando muito a isso. As pessoas escrevendo e já querendo que as outras respondam imediatamente, as pessoas exigindo posicionamentos e querendo que as outras se posicionem instantaneamente, né? E eu te perguntei o seguinte, porque a gente está vivendo num mundo de muita tecnologia. Só que a gente está falando dessa tecnologia virtual, mas existem outras, como você estava comentando durante o intervalo, sobre a questão do medicamento. Fale, eu acho muito importante isso, vamos levar essa discussão. Antes de só abordar os medicamentos, você falou uma coisa interessante no início desse bloco, que nessa questão do imediatismo as pessoas querem tudo para ontem ou para agora. E o interessante é isso, que essa instantaneidade que as tecnologias nos trazem nos colocam muito presos no presente. E muitas das nossas ações, elas envolvem pensar no passado, em experiências que eu já tive, o resultado dessas experiências e no futuro, nas consequências que as minhas ações terão no futuro. Então esse imediatismo nos prende aqui, nos separa do passado e nos separa do futuro. E isso pode envolver também a questão da medicação, por exemplo. Hoje a gente ouve muito assim, em conversas na rua, em conversas com os amigos, pessoas que querem emagrecer, mas querem aquela fórmula mágica, né? Aquela solução que em um mês eu vou perder tantos quilos sem fazer muito esforço, só tomando um remedinho ou usando aquela fórmula mágica. Ou uma dieta assim, mal preparada, mal elaborada, mal acompanhada. Exatamente. E que pode, radical, né?
absurda dentro de um contexto que pode provocar consequências sérias, né? Isso diz muita coisa sobre as pessoas, porque alguém pode se perguntar, mas o que tem a ver isso com a psicologia? Por que tem 2 psicólogos falando disso? Isso tem muito a ver com o estilo de vida que as pessoas estão escolhendo levar, né? Você vai levar um estilo de vida em que as coisas se resolvem assim instantaneamente? Então você não consegue dormir e aí você vai se entupir de medicações para dormir, sem fazer nenhuma mudança na sua rotina, sem trabalhar nada para reduzir o seu estresse. Sim. Né? Ou senão você não consegue. Eu acho legal dar exemplos, porque as pessoas vão, talvez, né, falando assim, isso acontece comigo, isso acontece com um amigo meu, com meu filho, não sei, né? Então a questão, pode me ajudar nos exemplos, a questão do querer dormir, como você disse, e ao invés de entender o que está acontecendo com o seu processo do sono, remédio. Ou às vezes quer passar um dia acordado, ligado, e ao invés de entender qual é o processo da atenção, remédio. Exatamente. Perder peso, ou se não ganhar peso assustadoramente também, aí vem essas alimentações artificiais, esses processos químicos, né, de ganho de massa também, né? Ou cirurgias, que às vezes podia ser uma readequação do estilo de vida, né? E que isso aconteceria naturalmente dentro de um processo, com acompanhamento, aí vai lá e faz uma cirurgia às vezes desnecessária. A gente estava falando das tecnologias virtuais, mas as tecnologias no ramo da saúde também têm mobilizado as pessoas nesse sentido, né? Por exemplo, a questão das cirurgias. A pessoa, às vezes, que tem uma condição que permita fazer uma cirurgia, acaba optando por esse caminho mais rápido do que optando pelo caminho da mudança de estilo de vida, que envolve atividade física, que envolve uma dieta balanceada. E saber lidar com a possibilidade da dor. Exatamente. E o desenvolvimento de uma resistência, uma resiliência. Exatamente. Né, de lidar com a angústia. Então, se a gente pensar em consequências em longo prazo desse imediatismo, eu vejo muito a importância de olhar para essas questões. Nós estamos criando pessoas tolerantes à frustração? Porque, né, se as pessoas já querem resolver as coisas instantaneamente, nós não estamos criando pessoas tolerantes à frustração. E qual que é a importância de ter tolerância à frustração num mundo em que a gente é frustrado o tempo todo? Né? Então, são coisas importantes de se pensar. Paralelamente ao desenvolvimento de todas essas tecnologias que fazem parte da nossa vida e que farão cada vez mais, mas cada um pensar no estilo de vida que está construindo para si e como esse imediatismo que é tão presente no nosso tempo atual, como isso tem interferido na vida pessoal de cada um. E a gente está falando disso, né, Carol, porque nós sabemos que é um processo, o processo do desenvolvimento de um comportamento muito ansioso, né, e de desejo apressado de que as coisas aconteçam. Isso mais cedo ou mais tarde vai levar a pessoa a perceber que a realidade não é assim. A frustração é muito grande, ela não desenvolveu o que você chamou de resistência, resiliência, a capacidade de suportar isso, vai entrar em processos de transtornos e processos que vão desencadear na vida dela prejuízos pessoais, profissionais, e vai acabar procurando um psicólogo. Então nós temos recebido muitos pacientes nesse sentido. E eu acho que a contribuição do programa é mostrar que antes de entrar nesse ciclo que vai terminar com a procura de um profissional, a pessoa pode se precaver, adotando um novo estilo de vida, né, um novo sistema de crenças. Exatamente. Então isso é muito importante, assim, porque nós somos proprietários do nosso próprio estilo de vida, né? E nós não estamos à mercê das coisas que acontecem, a gente pode exercer um certo controle. Então, parar para pensar sobre isso, assim, ok, as tecnologias são ótimas, eu uso muito, eu tenho certeza que você usa, todo mundo usa, né? Mas o quanto isso me define e o quanto eu resolvo as coisas da minha vida a partir desse perfil criado pelo sistema tecnológico que é instantâneo. Sim. Né? Procurar fazer essa separação. E eu levo essa discussão, eu amplio, né, nesse nosso bate-papo legal, uma parte é a questão da tecnologia que nós estamos discutindo. Mas até que ponto eu preciso dar todos os presentes do mundo, por exemplo, para minha filha, meu filho, meu sobrinho, com 3, 4 anos, né? E acabar acostumando-o a uma vida em que tudo é muito fácil e ganho imediato.
Até que ponto eu preciso realmente entrar na universidade com 14, 15 ou 16 anos, sem ter desenvolvido todo o processo de maturação dos meus sentimentos, né, do meu comportamento, que eu vou entrar no outro mundo, será que eu vou estar preparado, né, para enfrentar? Enfim, são várias as questões. No próximo bloco, eu gostaria que a gente falasse mais sobre como que isso tem aparecido no consultório, tá? Para nós psicólogos. Voltamos já. Voltando no último bloco desse programa para a gente terminar discutindo a questão do imediatismo, né? A cultura do imediatismo. Essa dificuldade que nós cada vez mais temos de esperar que as coisas aconteçam em seus devidos e naturais tempos, né? É o tempo do plantio, é o tempo da colheita, é o tempo da maturação, é o tempo que as coisas amadureçam e aconteçam. E as pessoas não estão dando conta de fazer isso. Uma série de exigências, uma série de pressões. E por que nós estamos falando disso? Porque lá no consultório aparece. Exatamente. E aparece, por exemplo, dificuldade de lidar com frustração. Sim, aparece de diversas formas. Por exemplo, quanto à dificuldade de lidar com frustração. A pessoa passou por um rompimento, ou mesmo está em processo de luto, ou está com problemas no trabalho, isso está deixando muito ansioso. Às vezes a pessoa tem uma dificuldade em entender que leva-se tempo para se resolver as questões. Que leva-se tempo, por exemplo, e envolve outras pessoas às vezes. Então não adianta só a pessoa querer resolver uma coisa agora porque aquele afeto, aquela emoção negativa está lhe incomodando. Mas é importante pensar o que tem que ser feito, pensar nas experiências passadas, o que eu já vivenciei que pode me ajudar a resolver esse problema, esse conflito agora. Quais as consequências futuras das minhas ações? Que outras pessoas esse problema envolve? Com quem eu tenho que conversar? Com quem eu tenho que me reconciliar? E o próprio tempo, né? Que você estava falando de tempo de colher, tempo de maturação, o próprio tempo de maturação. Nós precisamos de um tempo para assimilar as coisas que acontecem com a gente, para entender o que eu estou de fato sentindo e o que eu de fato quero. Uma coisa que eu acho, desculpa te cortar, cara, mas é porque me veio uma ideia aqui que eu achei muito importante colocar. Você acabou de falar o que realmente está acontecendo comigo, o que eu realmente quero. Porque muitos dos nossos sentimentos, às vezes, de frustração, eles acontecem em função de uma crença que nós temos ou uma maneira de pensar. E que, às vezes, a frustração deixa de existir à medida que a gente muda a maneira como encaramos a vida. E mudar uma maneira como se encara a vida, mudar uma chamada sistemática de crenças, não é? Isso demanda o quê? Bastante tempo e bastante envolvimento da pessoa. Envolvimento, porque na verdade a gente aprende esses padrões, né? E a aprendizagem é algo que leva tempo. Eu posso aprender um padrão que me conduz a um sofrimento por ter muito desse imediatismo em mim, por exemplo, já que é o tema que a gente está falando, mas por outros motivos também. E aí eu vou precisar aprender um padrão novo. Isso vai levar um tempo, até porque o meu padrão que está me levando ao sofrimento já é bem aprendido, já é automático. É bem fácil agir da forma aprendida, mas é mais difícil agir de uma forma diferente quando isso está em aprendizagem. Então leva tempo, né? E esse é um aspecto muito importante de se trabalhar no consultório, que inevitavelmente a gente trabalha com todo mundo. Agora, isso quando chegar no consultório. O que a gente pode, na sua opinião, deixar como uma visão, uma leitura, uma proposta, né? Para que os pais, por exemplo, que estão nos assistindo, as pessoas de uma maneira geral, né? Desenvolvam comportamentos ou evitem essa situação. Eu vejo duas formas, porque eu vejo que tem uma geração que tem que se adaptar, que somos nós que viemos até a década de 80 para trás, e uma geração que já nasceu nessa cultura do imediatismo e que aí precisa aprender algumas coisas. Nós, mais velhos, temos realmente que nos adaptar para continuar preservando alguns aspectos da nossa vida anterior às tecnologias, anterior ao imediatismo, que é essa coisa do diálogo, essa coisa de entender que alguns problemas levam tempo para resolver, essa relação com o que eu já vivi, o que eu faço hoje e as consequências que isso vai ter para o futuro.
E para essa geração mais jovem que já nasceu nesse imediatismo, né, que já cresceu, e a gente vê isso cada vez mais evidente até em crianças muito pequenininhas, né? É muito importante que as pessoas que educam essas crianças, os pais, os tios, os avós, os professores, trabalhem com elas essa separação. Existe um mundo virtual no qual você resolve as coisas muito rápido. Mas existe um mundo real no qual, se você se frustrar, você não pode dar um reset, igual você dá no videogame. Uhum. Você tem que resolver. Não tem reset na vida real. Uhum. Né? Então, trabalhar com as crianças e com os adolescentes muito a tolerância à frustração. Entender que a frustração é algo que faz parte da vida e que só tem uma solução para a frustração, que é resolver o que conduziu à frustração. Sim. Não tem um botão, não tem um paintbrush que você apaga, não tem. Refaz, um Photoshop, né, que você muda do jeito que você quer. A vida não tem Photoshop. Né? Então é importante trabalhar isso com essas crianças, com esses adolescentes, e da parte dos pais, cultivar o não. Fazer um equilíbrio entre o não e o sim. Porque se a gente educar essas crianças, esses adolescentes só com o sim, porque hoje temos acesso a muitas coisas com muita facilidade. Uhum. Aí nós não vamos contribuir para o desenvolvimento da tolerância e à frustração. E eu acho muito importante dizer que ao mais velho, ao educador, ao pai, né, ao responsável que está tendo dificuldade em dizer não, que ele trabalhe essa questão em si. Exatamente. Né? Porque às vezes ele traz questões suas, acaba projetando, jogando para cima do outro. Porque eu recebi muito não, então agora meu filho pode tudo. Isso. Porque a vida me deu muito não, então agora, né, o meu descendente pode tudo. Então ele está desequilibrado a sua relação com a sua vida e infelizmente está contribuindo para o desequilíbrio de um outro. Exatamente. Né? Então procurar esse equilíbrio em si mesmo, né? De ter facilidades e saber lidar com as dificuldades da própria vida, trabalhar com esse equilíbrio com as crianças e com os adolescentes que essa pessoa educa ou cuida, né? Isso aí eu acho que trata-se até inclusive de uma responsabilidade social, né, Carol? Sim, com certeza. Porque nós estamos vivendo um tempo, conforme nós já discutimos, de muita violência, muita pressão, muita cobrança, muita falta de sentido substancial humano, subjetivo, né? Muita coisificação das relações, descartabilidade, né? A instantaneidade, como a gente já discutiu, né? É um mundo miojo, tudo é para ontem, tudo é 3 minutos, tudo rápido. Isso estoura na forma de um trânsito agressivo, de relações de vizinhança agressivas, que as pessoas não têm paciência umas com as outras, certo? Nas relações da escola, o aluno não tem paciência de sentar e estudar, o professor também não tem paciência em deixar... Enfim... Se nós não nos atentarmos a essas questões, vai ficar inviável a sociabilidade humana. Então, eu vejo exatamente isso. Para a gente continuar evoluindo com o sistema tecnológico e mantendo um estilo de sociedade saudável, a gente tem que prestar atenção nisso e cuidar disso, né? Porque que as tecnologias vão evoluir, que esse imediatismo vai estar cada vez mais presente, isso é certo. Sim. Então, a gente tem que ver como a gente vai se colocar diante disso. Sim, em defesa de nós mesmos, seres humanos, de um sistema que está se tornando anti-humano, né? E quem quiser falar com você, te procurar, como é que te acha, Carol? Bom, eu atendo aqui em Uberlândia em consultório, tá? Sim. E pode agendar comigo pelo telefone 9173-8731. Legal. Então, sentindo essa necessidade, está aqui a Carol, né? Disponível. Carol, agradeço a sua participação, uma excelente discussão. Sinta-se convidada a voltar outras vezes e foi muito legal. Eu que agradeço. Agradeço também a sua audiência. Gostou do programa? Quer que outras pessoas assistam? Corre lá no site do canal da gente.com.br, compartilhe o link e nos ajude a difundir todas essas discussões. Agradeço mesmo a sua participação e te convido a voltar a nos assistir na próxima semana. Mais um Fale Mais sobre isso.